Oi, gente, boa noite, bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Hoje, nessa segunda-feira à noite, o nosso papo tá cada segunda ele acontece de um jeito diferente. E hoje eu vou estar conversando com não uma convidada, mas com duas, que fizeram uma preciosidade, que eu estou a semana inteira falando com vocês sobre o livro que eu recebi. E hoje eu vou conversar com elas sobre o livro, sobre a história, sobre a inspiração da história, e depois eu vou fugir do livro, já aviso vocês, meninas. Eu vou falar sobre a terapia sexual que ela faz e a escrita, enfim, vai ser uma mistura. Só que, como sempre, eu vou conhecê-las aqui, ao vivo, com vocês, tá bom? Bom, primeiro, eu quero dar boas-vindas a vocês. E aí, Muito vocês obrigada. veem, eu quero primeiro que a Yara se manifeste, que foi meu primeiro contato, depois a Alda. Vocês se apresentando, por favor. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer, Tati, estar no seu programa. Muito bom, espetacular. Bom, quem fala aqui é Yara Nárdia, sou terapeuta sexual empírica, consultora e conselheira de relacionamento há 28 anos e palestrante, né? É um assunto que eu entendo bastante, a sexualidade. Bom, devido a todas as experiências que eu tive, o meu sonho era ter um livro, né, escrever um livro, e esse sonho foi realizado pela Alda Marina, aonde esse livro mexe muito com todas as mulheres que leem esse livro. Começa falando da história Yara Nárdia, a primeira parte e a segunda parte começa a interagir para quem está lendo. Você lê e você sente. Por ser empírica, a gente tentou da melhor forma escrever aonde vocês sintam, porque não é só ler, o importante é sentir. É a história onde passam milhões de mulheres, né? Então, devido à minha história, aonde eu comecei essa profissão como terapeuta, né, sexual, e eu falo o seguinte: se eu falar para vocês que durante o meu primeiro casamento eu não fui feliz, eu estou mentindo. Eu acho que as pessoas têm que falar que deu certo, porque isso foi 10 anos de casada, porque deu certo. Depois chegou ao final, e devido a algumas coisas ruins no casamento, né, hoje eu superei e sou uma mulher de sucesso. Eu falo que eu sou uma águia. Eu não gosto de falar empoderamento, eu prefiro uma mulher águia, porque ela consegue manter, né, ali no nível que ela fica bem com ela mesma e não confronta ninguém, porque essa é a proposta da Yara Nárdia e da Alda Marina. Mas é história linda, onde todas irão gostar. Eu sempre acredito que eu virei uma mulher de sucesso e eu acredito que eu não sou melhor do que vocês e vocês não é melhor do que eu. Se eu conseguir, todas nós vamos conseguir. A superação é muito importante. É o que nós falamos no livro. Então, meu nome é Yara Nárdia, 28 anos de profissão, 56 anos, tenho um filho maravilhoso de 29 anos e uma neta de 5 anos. Isso é um pouquinho da Yara Nárdia. Lindo. E Alda, fala também um pouquinho de você para mim. Depois eu vou enquadrar vocês duas, eu vou explicar depois. Alda, fala um pouquinho de você para gente. Boa noite, gente. Meu nome é Alda Marina. A primeira coisa é agradecer, Tati, a oportunidade que você está abrindo para nós, para falarmos e nos apresentarmos e trazer esse presente que é esse livro para todos nós, né? Que foi um ganho não só para você que está lendo, mas na própria elaboração do livro eu já me transformei, né? Porque eu acho que você precisa sentir a história da Yara, todas aquelas passagens que a gente trouxe do livro para a gente conseguir, eu como escritora, traduzir todo esse sentimento, toda essa emoção, né, toda essa riqueza de experiências. Eu não vou nem chamar de conhecimento, né? Eu acho que o perfil da Yara é outro, e foi um grande desafio e um grande prazer para mim utilizar todo o dom da palavra para levar essa cura, porque ela queria um processo de cura, que o compartilhamento da história dela, da vida dela, do trabalho, servisse de cura para um maior número de pessoas, né? Então, eu sou escritora e acabei abraçando esse pedido e esse sonho dela, né? Então, eu sou uma pessoa autodidata, eu tenho 58 anos, estou aposentada, sou uma privilegiada,
Então, pude me dedicar a esse sonho, a pandemia nos pegou, tem uma passagem no livro, se você leu, que a Yara quase nos deixou aí, foi um momento assim extremamente delicado para nós duas, para ela e para mim, né? No meio de um sonho, a gente quase que morre na praia. Então, hoje eu digo assim, foi um presente para nós conseguirmos passar por mais esse desafio e entregar esse presente. Então, foi no dia que a gente teve o livro na mão, né? Quando eu recebi o livro, eu liguei para a Yara, a gente conseguiu. Mais uma vez, a gente conseguiu. E é isso que a gente está levando para vocês. É uma história de vida, de superação da Yara, e acabou sendo minha também. Não, é isso que eu queria compartilhar com vocês, e agradeço essa oportunidade que você está criando. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês alugaram um apartamento na minha cabeça. Sabe o que significa isso, né? Olha, gente, é desse livro que a gente está falando. Ai, peraí, deixa eu enquadrar aqui. A gente está falando desse livro. Olha essa capa. Eu não sei o quanto estou conseguindo mostrar para vocês. Eu tenho falado nas redes sociais desse livro. E vocês alugaram um apartamento na minha cabeça. Eu falei, eu vou ler o livro para quando eu conseguir conversar com elas, eu falar sobre o livro. Só que eu leio uma parte, aí eu preciso parar para pensar, aí eu vou para outra parte, aí eu preciso parar para pensar. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu não consigo fazer a leitura completa numa tacada só, porque tem muita informação para que a gente possa se autoanalisar. Então, eu vou já começar com essa pergunta. Eu vou começar primeiro perguntando para a Yara, e depois eu quero ver a visão da Alda, quando ela também recebeu, Yara, a sua história, porque eu vi que tem um jeito todo da Alda de escrever, que traz muito sobre poesia, citações de pessoas, frases, como disse pessoa X, e traz esse contexto, né? Então, vocês duas devem ter tido uma sintonia, se abraçado de tal forma para escrever que a gente sente como leitor. Mas vocês alugaram esse espaço na minha cabeça e eu quero saber da Yara. É isso que eu falei, Yara, como é muito íntimo esse seu início aqui da história. E aí eu quero Sim. saber de você essa primeira coisa que você tem para dizer para a gente, depois a visão aí da Alda. Tá. Olha só, é muito difícil. Primeiro, acho que eu quero esclarecer que a gente vem conquistando muitas coisas no mundo, a mulher, nós mulheres, conseguimos, tá? Agora você é preservar e saber preservar. Porém, essa profissão de terapeuta sexual é uma profissão muito complicada, não é só no nosso país, é no mundo inteiro. Colocou sexo no meio, é complicado. Então é o seguinte, a Yara Nárdia teve uma história. Começou aos 7 anos de idade, várias coisinhas. E o que eu passei, milhões de mulheres passam, mas não tem coragem de falar, porque se preocupa com a opinião das pessoas, a própria família não entender, não aceitar, acreditando que a criança que foi induzida, bulinada, que provocou, né, o agressor, né, sendo que ela é a vítima. Né? Então, isso é muito complicado até hoje, no século XXI. Né? Imagine 1980, né? Menos. Então, o que eu fiz? Eu botei a cara mesmo. Eu sou uma pessoa, Tati, que eu não ligo muito para as pessoas. Desde a infância, assim, a opinião das pessoas não influencia muito em Yara Nárdia. Ela falou, isso da Yara Nárdia, eu não ligo. Por quê? Porque é o seguinte, eu já sofri, né? Já fui massacrada, já fui isso. E ainda ficar ouvindo as pessoas é complicado. Então, o que eu fiz? Eu resolvi falar com a Alda Marina. Ela tirou o que estava aqui no meu cérebro, que ela tem uma facilidade, como você falou, ela é uma escritora e poetisa, né? Ela é poeta, ela sabe como fazer o borogodó da escrita. E o que aconteceu? Sim. Eu falei para ela, tente colocar da melhor forma possível. Eu não tenho vergonha de falar. Né? Vergonha de quê? Se você foi uma vítima em si das pessoas, da sociedade, como criança e adolescente, então tem que colocar. Então eu comecei a sentir a dor desde cedo. Não foi só a dor da traição que meu marido fez eu ter essa profissão, não. Foi a dor realmente que tinha ali o sexo envolvido. E isso acontece com muitas crianças, muitas.
porém não tem coragem de falar nem com a família, como já falei, e nem com o próprio relacionamento, porque a própria pessoa que está ao lado dela, que seja namorado, noivo, marido, não entende, né? Até entender, né, o machismo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, né, tem essa dificuldade de jogar o lixo para fora. E o que eu fiz? Eu tentei mostrar no livro que você pode jogar o lixo para fora, que foi posto em você sem nenhuma opção, porque a gente que passa por esse processo, a gente não tem opção, a gente é a vítima, né? Então, eu quero mostrar no livro, no início, que você pode encarar, você pode entender e ter a cura, né? Porque se você não tem a cura, quando acontece esse processo na sua vida, é muito complicado. Para liberação, para sentir o prazer, para sentir orgasmo, para fazer o ato sexual, aceitação, amor próprio, autoestima inabalável, intocável, né? E isso eu vim construindo dentro da Yara Nárdia. Eu vim construindo dentro da minha pessoa. Eu me ajudei, eu sozinha comigo mesma, né? Porque quando você passa por esse processo que eu passei no início do livro, normalmente as pessoas, é o correto procurar psicólogo, psicanalista, psiquiatra, psicanalista clínico, freudiano, seja lá o que for, para ajudar. Porém, bem sincero aqui, que a metade da população não tem um dinheiro suficiente para isso, né? Então ela tem que se virar. E eu me virei comigo mesma. Eu fui buscar, por isso que eu sou empírica, eu fui buscar aonde a Yara fica saudável. E eu fiquei. Então minha intenção foi passar para as pessoas através do livro. É difícil? É difícil você expor no mundo. Por quê? O nosso livro está em português. A gente está botando em inglês. A gente quer ir no mundo todo. O que puder passar informações e entender quem lê esse livro. Que você não pode guardar a dor, né? Não pode ver com a dor. Porque a dor não é motivo de você ter o sucesso. A dor é uma experiência. Tem pessoas que convivem ali com a dor. Eu falo isso porque até hoje eu caio um pouquinho na dor. Não na dor do passado que está no livro, mas a dor atual. Como recentemente estou perdendo a minha mãe. Então você fica com a dor, né? A dor. Eu vou sobreviver? Não. A dor é uma passagem, aprendizado, mas não ficar nela. Então, as pessoas que vão ler esse livro, elas vão ter impacto. Como você falou, que você alugou um apartamento, agora eu não sei se foi de 5 quartos, 5 suítes, ou se foi de um quarto só e um banheiro. Né? Estou falando você, Tati. Porque dependendo do tamanho, né, você pode sofrer, se é pequenininho, tá? Ou se você botar bem grandinho, você não vai sofrer. Você vai entender que o interessante é você se enxergar ali, como todas as mulheres, falar assim, eu dou conta, eu consigo, eu vou fazer, eu vou realizar, ponto. E eu sou assim, quando eu falo ponto, é ponto mesmo. Se as pessoas não entendem, eu coloco ponto, parênteses, palavra ponto, fecho parênteses. Ou se não, o lema que eu tenho no livro, simples assim, é o lema da Yara Nárdia. Por quê? Ninguém está preocupada ou preocupado aquilo que você viveu na infância, aquilo que você viveu hoje, quanto mais na infância. Então você, mulher, que está vendo essa entrevista aqui pela Tati, uma mulher maravilhosa, que dá essa oportunidade de a gente estar passando esse recado para vocês. Vocês precisam entender que você consegue quando você quer a cura. A cura é para quem quer a cura. Agora, viver de ilusão, mundo da Cinderela, mundo do Peter Pan, você não vai conseguir nada. Eu, como eu sou uma mulher muito razão, pé no chão, prática, eu acredito na prática. Teoria, muito pouco. É prática, tem que ter ação, atitude. Foi o que eu fiz a minha vida toda. Eu, para ser essa mulher de sucesso, sempre há prática. Eu penso e faço. Né? Por que as pessoas fazem, Tati? Autossabotagem, se autossabota. Arruma desculpa para tudo para não ser feliz. Não. Lê o livro, entende. Que a Yara não teve vergonha de expor a vida, não tenho vergonha. Tá? Não tive, não tenho. Né? Eu sei que vou dar várias entrevistas, agora no mês de setembro, eu fui convidado um podcast no Rio de Janeiro, certo? Vou dar entrevista e vou falar a mesma coisa, de palavras diferentes, mas eu vou explicar. Que esse início do livro dói, mas o mais interessante é que eu tirei toda a dor. Doeu na época, hoje não mais. Hoje, eu falo assim, Yara, essa mulher que você se transformou, você virou essa mulher empoderada? Não. Eu não sou uma mulher empoderada. Eu sou uma águia. Né? Eu sou uma águia. O que é uma águia? Nada consegue derrubar a águia.
O único bichinho que tenta derrubar a águia, é um corvo. Não sei se você sabe a história. Ele monta aqui, ó, nas costas da águia, vai picando. O que ela faz? Ela vai subindo, subindo, ela não faz nada. Chega lá, ele perde o oxigênio e cai. Tá? Então, é isso que eu virei. Ou seja, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma fêmea, eu sou uma águia, sem confrontar ninguém, sem bater de frente com ninguém, com os homens, né, que é super importante saber que você pode virar uma águia sem precisar de competições, de intrigas. Eu não acho isso legal. Tá? Uma coisa que eu defendo também como terapeuta em consultório. Agora, voltando para o livro, eu só quero te falar que as pessoas, quando estiver lendo esse livro, que abriu o apartamento aí, que você alugou o apartamento, que comece com ele pequeno, é porque foi interessante esse negócio do apartamento, eu fiquei aqui na minha cabeça, aqui, pequeno, né? Uma kit, você viu uma kit, né? Eu gostaria que essa kit sua, quando você terminasse o livro, fosse para uma mansão no Parkway de Brasília, né? As mansões de Brasília, Distrito Federal, é 2 quadras. O que é quadra? Eu não sei como é que vocês falam aí no Brasil, né? É enorme. Né? Por quê? Porque significa que você, putz, seu impacto, cara, mas eu vou, eu faço, legal, mexeu um pouquinho comigo, vou mexer com a Tati, vou mexer com a Yara, como a Yara falou, ela não é melhor do que eu não sou melhor do que ela, se ela conseguiu, eu vou conseguir. É assim que eu fiz no início do livro. Que mexer com a sexualidade, você sabe que é difícil, é complicado. Sim. Sempre falam que as pessoas, o sexo está na cabeça e no coração das pessoas. Se você tem um coração ruim e a cabeça ruim, vai ficar sujo. Agora, se você tem uma cabeça saudável, ele vai ser saudável. Né? A Sim. sexualidade, sexo, etc. E vai. Como você falou, nós vamos abordar muita coisa aqui. Sim. Não, e eu falei até com a assessora de imprensa de vocês, eu falei, eu acho que eu vou acabar pedindo para elas, eu vou falar isso depois, se a gente depois consegue fazer um segundo programa, mas eu volto nesse assunto. Deixa eu só falar uma coisa, para a Alda, porque assim, eu estou focando no livro primeiro, mas depois Sim. eu vou querer saber outras coisas de vocês. Mas, nesse livro que eu estou agarradinha aqui, Alda, como é que foi? Porque pelo que eu pesquisei, vocês são amigas há 20 anos. Há 20 anos. Né? Vocês moram em Brasília, são amigas há 20 anos. A Alda sempre escreveu, acho que foi para romance, né? Isso. E como é que foi, Alda, para você pegar essa história? Porque tem uma passagem que eu até vou pedir, não sei se vocês estão com o livro perto, que eu li para algumas pessoas que falava assim: aquela agonia que não se consegue pôr em palavras. E aí começa assim, né? Na sinopse, aquela agonia que não consegue pôr em palavras, aquela vontade de gritar, aquele medo, o medo. Eu tô lendo, gente, está na sinopse aqui do livro delas. E aí eu fiquei pensando, a Yara passou todo o histórico para a Alda traduzir em palavras. Alda, agora me fala de você para a gente falar um pouco do livro. Essa sua experiência de traduzir esse processo de cura da Yara em palavras, como é que foi? Essa passagem sua, eu acho que na própria introdução, quando eu faço o prefácio, eu explico que foi a parte mais difícil, você entrar no processo de dor e ir além dele, né? Porque a nossa preocupação era mostrar que nada que nos acontece impede de nós sermos felizes. Então eu fiz uma viagem bem surreal e eu não entrei em detalhe de você descrever a cena, que ela foi abusada, se foi quantos abusaram, né? A minha preocupação era você trabalhar com todo o sentimento, com tudo que aquelas experiências provocaram no íntimo e depois o que você fez com isso. Então, qual foi a grande experiência nesse momento? É a dificuldade de como eu estruturar o livro. Então, eu vou dar um presente hoje para a Yara. Eu nunca disse para ela como foi que eu cheguei a decidir a estrutura do livro. Qual foi a ideia, o que me levou a isso? E eu vinha esperando um momento para falar. Hoje eu estou seguindo uma guiança interna e disse, não, você vai saber o dia que você tem que contar isso. E eu acho que nós tivemos a sorte de ser no seu programa, tá, Tati? A Yara, eu estou falando isso hoje. O que é que me levou a estruturar o livro dessa forma e apresentar dessa forma? Eu tenho por princípio, por todo o processo de vida que eu passei, eu redescobri, eu gosto muito de criar
brincadeiras com palavras. Então, redefini dentro de mim o que é que eu entendia como lar. O que é lar para mim? Não é o que eu encontrei no meu seio familiar, nem é o que a Yara encontrou no familiar dela. Lar para mim é liberdade. Você precisa ser um ser livre para você se descobrir quem verdadeiramente você é e ter um espaço para você manifestar essa pessoa que você é. Amor, né? Porque não existe nada na vida mais preciosa. Então, eu acho essa palavra perfeita. O amor tem que estar permeando e interligando tudo. E respeito. Porque se você não se respeita, não respeita os próximos, você não estabelece nem o limite. Então, a partir dessa ideia que eu tinha trazido para a minha vida, eu estruturei o livro da Yara. Porque aí você vai ver na toda a estrutura, eu apresento como ela nasceu, o que fizeram com ela, o que levaram ela a acreditar, e depois eu consegui fazer toda uma ressignificação para que você chegasse a ser novamente quem sou eu, ver que basta você ser e ser esse livre, porque poucas pessoas sabem ser livres. Por quê? Porque tem crenças, tem preconceitos, tem conceitos, tem valores, e você se identifica. E a primeira identificação é com a família, com aquelas pessoas que nos criaram. E elas nos fazem muitas vezes acreditar naquilo que nós não somos, porque elas nos acham tão diferente que não são capazes de nos aceitar. E aí a gente deixa de ser o que a gente é, porque a gente quer, no fundo, ser amada. Então, foi assim que eu estruturei o livro. Então, qual foi a minha dificuldade? Primeiro, eu preciso acreditar naquilo que estão me pedindo. E eu levei um tempo para comprar, ela conversava, dizia que ia ser importante, eu li, ela me apresentou um texto preliminar de ideias que ela gostaria de trazer. Quando eu li, nós conversamos, então resolvi, primeiro, fazer um presente para minha amiga. Depois virou um processo conjunto. E eu digo, Yara, se você estiver disposta, eu estou. Só que isso vai ser a conta-gotas, porque para a gente traduzir aquilo que você quer levar para o leitor, a gente vai ter que elaborar, inclusive, no livro. É passo a passo. Cada coisa que eu estou colocando no livro é o seu processo de vida, um processo terapêutico que você desenvolveu e o meu, porque eu sou autodidata. E eu tenho mais de 20 anos de terapia nas costas. E eu sou a curiosa, eu leio tudo, não tem nada mais apaixonante para mim do que o ser humano. Então, eu digo, você está disposta? Então, eu pensava, olha, eu estou abordando assim, quero abordar isso aqui, você topa? Bora. Até que nível de entrega, porque é uma exposição. Isso aqui não vale a pena a gente abordar, porque a gente quer mostrar amor, Yara, a gente quer mostrar, o mundo está precisando de amor, de aceitação, de leveza, alegria, né? Então, vamos colocar, mas vou colocar de uma maneira diferente. Eu vou fazer e ver se você concorda. Então, a primeira parte eu fiz uma viagem surreal. Você vê que essa parte que você lê, eu falei das emoções e de onde a gente se coloca e faça de uma experiência extremamente dolorosa. Eu não me ative com as pessoas que fizeram isso para ela, não me interessa, já é passado, ela já venceu. Em momento nenhum a gente teve a preocupação de dizer que essa pessoa não presta, quem eram essas pessoas, não vale a pena. É página virada. Eu não vou abrir espaço dentro de um sonho da Yara de algo que não seja dela. Eu não vou colocar o vilão, eu vou colocar a heroína que conseguiu dizer que isso aí não significa nada. Não mudou quem eu sou. E ela mostra, não tem como você hoje falar qualquer coisa, tá? Ela é uma prova viva do que você não pode criticar esse livro, nesse aspecto. Você pode falar qualquer coisa, não gostei, são assuntos que não me interessam, mas a autenticidade que é Yara, esse livro tem. A gente não falou menos do que somos e do que nós acreditamos. Não é para vender o livro, não. É para mostrar uma pessoa, compartilhar uma história, e tudo que a gente conseguiu, foi o que eu falei para ela, foi a minha maior dificuldade, foi dar uma simplicidade, porque a minha mente abriu de uma maneira que, como você falou, é muitas informações, mas tudo tem uma estrutura, e a semente foi essa, um lar. Aí eu comecei a estruturar, Yara, as histórias, os momentos significativos da vida dela, e como ela pode fazer toda essa ressignificação, entendeu? Então esse foi o meu desafio.
dá uma linguagem leve e simples e direta, que é a Yara. E por isso que eu estabeleci também o diálogo em primeiro, é a Yara falando com vocês. Apesar do minha, muita coisa comum com todo mundo, todo ser humano vai se identificar nesse livro, em algum momento desse livro, porque era essa a Sim. nossa preocupação, mostrar o real, o humano, o que acontece com cada um e como a gente faz as construções que acabam não levando, quando a vida é simplérrima, né? É simples assim, é o slogan que eu disse, Yara, tua Simples cara é assim. simples assim, vou botar isso no livro, é simples assim, ponto. Então, esse foi o desafio, simplificar e voltar, porque a gente que é muito intelectual, eu sou muito intelectualizada, né? A gente quer uma coisa bonita, elaborada, né? Uma poesia que ela gosta de fazer. Não, tem que ser simples, para todos os níveis poderem alcançar a mensagem dela, para todos os públicos se identificarem com esse lado humano da vida e ver que se ela conseguiu, todo mundo consegue. É um exemplo. Eu tenho lido muitas biografias de pessoas maravilhosas, e foi isso que a gente fez. Então, assim, a gente deu esse para a gente primeiro, né, Yara? E para vocês, Agora, o que eu acho certo? bonito, certo? E eu acho bonito, eu vou me emocionar, é normal, e eu vou dizer para vocês assim: eu estou no processo de leitura. Então, eu posso dizer para vocês assim: eu não sinto, embora a tradução na dor de vocês, assim, o que eu digo de vocês duas, assim, a história, a tradução, as palavras, o falar em primeira pessoa, eu sinto a dor, o que passou, mas ao mesmo tempo, em cada palavra ou em cada ponto, me parece a força. É uma coisa que para mim, desde o início, isso está claro, do tipo, foi assim, eu entendi assim, eu estava assim. E depois é um respeito com isso de vocês duas que eu acho, eu não sei, assim, mas vocês devem ter uma conexão, vocês duas, na forma de uma ter a história, a outra traduzir isso de uma maneira tão clara, que em nenhum momento, primeira parte do livro, eu senti uma derrota, uma vontade de chorar ou dó. Mesmo com essa história. Sempre veio aquela história de que assim, caramba, para onde é que ela foi? Olha o que ela está fazendo com isso. Uma passagem incrível que vocês duas colocaram, que quando diz, né, eu estou sobrevivendo, eu estou existindo, eu não estou existindo, eu estou sobrevivendo, eu estou à margem e essas análises. Então, agora eu vou para uma outra esfera, tá? Há toda uma parte no começo falando da história de vocês e há uma virada. Eu vou chamar de virada assim. A segunda parte do livro é essa ideia do eu passei, eu estava simplesmente existindo, sobrevivendo e agora, né? Eu estava aqui sem reflexo e aí vem o espelho, espelho meu. Quero falar do espelho, espelho meu com a Yara e também com seu complemento, Alda, se puder. Eu amo os títulos que vocês deram para cada capítulo, eu preciso dizer isso. E ainda mais aquele que fala da hora do chá. Eu fiz, é tudo a ver com o meu programa. Eu não cheguei nesse capítulo ainda, mas eu fiz a hora que elas fizeram, coisa mais linda. Então, vamos de espelho, espelho meu, porque eu quero bem aproveitar vocês hoje e falar também da terapia sexual, que fala com homens, com mulheres. Então, talvez aí eu convide vocês para um segundo programa, se vocês toparem, para a gente continuar a Com certeza. conversa, porque a gente tem só uma hora. Mas vamos lá. Espelho, espelho meu, Alda. Alda não, desculpa, Yara, vamos começar com você. Espelho, espelho Bom, meu é o tema que eu quero olha só. agora. Espelho, espelho meu. Olha só, é muito difícil, Tati, as pessoas trabalharem com espelho. Eu, no meu consultório, eu trabalho com espelho. É difícil. Você olhar no espelho, você vê a sua alma, seus chakras, seu espírito, é tudo, né? E a minha intenção foi passar um pouquinho disso. Inclusive, eu sempre falo que quando a mulher se olha no espelho, eu vou falar minha, a outra vai falar dela. Ela tem que falar um todo com ela todos os dias. Com ela mesma. Não aquilo que a sociedade em si, demagoga, falso moralista, quanto o que é uma mulher. A beleza de uma mulher. Né? Que eles falam uma coisa e não tem nada a ver. Né? Acho que a mulher
Ela tem que se olhar e se amar cada pedacinho do corpo dela. No tanto que eu falo assim, todos os dias, se você olha no espelho e fala assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nada e nem ninguém tem o poder de me fazer bem ou mal, a não ser que eu permita. Porque a sua pior inimiga é você mesmo. Então você nem permite nem ninguém, nem você. Então, a passagem do espelho é uma coisa assim muito, sabe, tem hora que não tem nem palavras. Né? Então, a minha intenção é ela ver ela, não aquilo que as pessoas, sem ela acreditar. Né? As pessoas falam, os vizinhos, a sociedade. Sim, o que ela enxerga, não o que as pessoas põem na cabeça dela. Então, a minha intenção foi essa. Por quê? Porque a minha vida toda, eu sou morena e o pessoal me colocou para enxergar de loira, né? Ruiva. Então, é complicado. Então, o espelho é tudo, mas que é difícil encarar, é. Tá? Então, a minha intenção foi ajudar neste sentido e outros vários sentidos, e nesse que a Alda vai explicar agora, como eu falei ela como uma poeta, né? Ela consegue colocar isso na linguagem que vai lá bem no coração das meninas. Né? Essa foi a minha intenção em relação ao espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Não, não existe. Né? Sou eu mesma. Né? Mas eu me digo assim, desculpa. É porque é simples assim, eu sou meio assim, tá? Vamos para desculpa. Assim, eu sou bem sincera. Olha, Tati, eu falo para você, eu sou uma mulher muito autêntica, muito direta, muito objetiva, muito autêntica. Esse negócio de falar muita verdade, falar aquilo que eu penso, que eu sinto, é complicado para algumas pessoas entenderem. Porém, você está conversando com uma mulher, Tati, que tem o amor próprio, totalmente. A autoestima inabalável e intocável. Ninguém abala e ninguém toca. Mas com muito amor no coração. Eu sou uma mulher extremamente segura, aquela coisa toda, mas é com muito amor. Porque para você ter autoestima inabalável e intocável, não pode ter o ódio dentro de você. Tem que ter o amor. E foi isso que eu fiz através do espelho, porque eu no consultório ensino várias coisas que trabalham com o espelho. Mas eu vou dar a palavra para a Alda Marina e ela vai explicar do jeitinho que ela escreveu e que ela está tentando passar para todas as pessoas que lerem o livro. A Yara acabou de colocar a frase que é dita no Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu. Então, assim, você vai notar ao longo do livro que eu adoro simbolismo, eu procurei muito usar símbolos que mesmo que a pessoa não leia o texto, a mensagem subliminar já aconteceu. Então, quando você olha, espelho, espelho meu, nós já temos um arco mental que vai disparar alguma coisa dentro de você. Então, a escolha dos títulos foram propositais. E outra coisa que você tem que ter em mente ao ler esse livro, que esse livro é escrito em camadas. Então, não dá para você, que está fazendo o processo terapêutico, já chegar e despejar todo o pacote de uma vez. Então, quando eu fui apresentando todo o trabalho e todo o processo, eu fui apresentando aos poucos, em camadas, e os temas vão sendo aprofundados. Então, você já tem uma introdução de todo o contexto do livro no Espelho Meu. Mais uma chamada para uma das ferramentas que ela mais usa em consultório, que é diante do espelho, você olhar, porque nós não nos olhamos, e muito menos nós nos tocamos. Já reporta também a questão, aí vem todos os aspectos terapêuticos, que se você não está nesse capítulo, vai estar ao longo dos capítulos, porque eu vou aprofundando. 2 exemplos que me lembram agora, que eu tenho certeza que eu citei no livro. A dificuldade de você ter 2 mulheres belas no mesmo lar. Há uma crença que você não pode ter mais de uma mulher bela. Então, tem todo esse drama familiar que a gente não nota no conto de fada de Branca de Neve. Então, eu trouxe isso para você olhar. Muitas das vezes, nós não nos permitimos ser bela e tudo quem somos, porque nós achamos que estamos competindo com a mãe, que estamos, se eu for bela, minha mãe não vai ser, e, infelizmente, o contrário, da mãe competir com as filhas. Então, a gente tem um tratamento enquanto a gente é criança, e depois que a gente vira mulher, é outro.
E a gente não entende, só depois de muitos anos, com muita terapia, é que a gente vai entender o que foi que aconteceu. Então, eu já trago isso. Você tem que se ver exatamente como você é para você se aceitar. Não é que você seja perfeita, que é outra coisa que a gente vai discutir, né? Não precisa o mito da beleza, da perfeição, para que você se ame, que se você aceite. E o espelho é a projeção também. O que é que o espelho está refletindo? O que eu acredito, ele mostra. As fugas que nós fazemos de projetar no outro aquilo que a gente acha que precisa. Eu quero ser amada, eu vou fazer exatamente o que o outro espera para ele me aceitar e eu não ser rejeitada. E a gente não percebe que a gente passa a vida todinha buscando por uma única pessoa que vale a pena, que é nós mesmos. O encontro primeiro que a gente tem que fazer é conosco. E isso, quando você para, que é muito interessante na Yara, é uma coisa simples, orgânica, tem pessoas que não conseguem olhar para o espelho, ou quando olha, né, ela passou por isso, anorexia, bulimia, qual é o problema? Você está lá magra, morrendo e se vê gorda. Então, qual é a imagem que você tem quando você olha no espelho? É real? Ou é aquela que o pessoal acha que é perfeita e que você gostaria, ou com a qual você ficou? Todas essas camadas vão ser abordadas ao longo do livro. O título, muitas das vezes, é uma introdução, o título, uma chamada para aquilo que eu vou aprofundar com a Yara ao longo dos capítulos seguintes. Então, estou sempre. E aí eu acho que nesse capítulo a gente faz, né? Quem é você? Quais as crenças que você comprou? O que é que você precisa, em primeiro momento, abrir mão, para desaprender, para que você volte a ser quem você é. Acho que Mas como eu um posso dar uma jogo. dica, Tati. Eu posso dar uma dica aqui, se você permite, para as pessoas Claro. conseguirem olhar no espelho, né, conseguir se olhar no espelho, sem com essas crenças da sociedade, tem que ser, desculpa, é a realidade, hoje, século XXI está acabando mais, mas na minha época, quando eu comecei a minha profissão, ia numa banca de jornal, você comprava 10 revistas, 9 são loiras na capa e a 10ª é uma morena clara, né? Tem que ser loira, magra, sarada para ser uma mulher bonita. É um padrão, ridículo. Já passou, estamos no século XXI, já superou isso, né? Então é o seguinte, a dica é, meninas, para vocês conseguirem se olhar no espelho e não acreditar em nada disso, para de levar as pessoas para sua cama. Que isso, cara? Eu vou para cama sozinha, ou com meu esposo, ou com meu namorado, com minha namorada? Não, gente. Eu estou falando que normalmente quando você vai para sua cama, você leva todo mundo. A sociedade, os vizinhos, tudo. As amigas, as mulheres mal amadas, os amigos mal amados. Você dorme bem no cantinho da cama, quase caindo. Minha filha, joga esse povo para lá. Para você conseguir se enxergar no espelho, não leve essas pessoas com você, porque essas pessoas não querem saber de você. Ninguém quer a felicidade de ninguém, infelizmente. Então, para você conseguir se enxergar, se olhe só. Não leve esse tanto de gente para você na cama e nem para frente do espelho. Sozinha. Seja egoísta com você mesmo. Se ame, se valorize, acredita em você como mulher. Inclusive, para mim, mulher que é mulher tem que ter celulite. Mulher sem celulite, para mim, é complicado. Entendeu? Se você tiver um celulite, uma gordurinha, não importa. É você. Então, tire essas pessoas da sua vida. Desculpa, né, gente? Eu sou muito autêntica, esse é o meu problema. E eu sempre falo o seguinte, eu acredito muito em Deus. Para quem não acredita, eu não ligo também. O importante sou eu. Né? Então é o seguinte, Deus coloca uma caneta na sua mão para você contar e escrever sua própria história. Você escreve do jeito que você quiser, começando pelo espelho. Né? Enxergue você do jeito que você é, não o que as pessoas acham e fica dando opinião na sua vida. Certo? É assim que eu vejo. Desculpa, mas as pessoas falam assim, ai, Yara, você é tão bonita, obrigada. Se falar 2 vezes, fala, ai, Yara, você é tão linda, obrigada, sou mesmo. Na 3ª vez, obrigada, você também. É porque a pessoa quer ouvir. Você está salvando uma vida. Então, o espelho ajuda você a ver muita coisa, inclusive a sua própria alma. Só é você se permitir. Esse é o recado. Esse é o Desculpa, recado. Agora Tati. eu vou dizer outras coisas. Imagina, o canal está aberto para vocês, meninos. Eu quero mais ouvir vocês falarem mesmo. Porque assim, eu ainda não terminei. Eu estou arrancando de vocês coisas aqui, ó, para quando eu chegar em alguns capítulos para frente, eu já tenho a informação. Mas deixa eu falar uma outra coisa. Falando ainda do espelho, tem duas coisas que me chamaram muita atenção
e que eu gostaria que vocês falassem da experiência de vocês, como pessoa também, Alda, não só como a escritora não só como a escritora da história da Yara, mas a sua opinião pessoal, tá? E eu falo porque, assim, aqui é um canal onde o meu público, as pessoas que assistem, na maioria são mulheres, né? Na sua maioria, até pelo estilo do programa, e temos muitas mulheres que estão acima dos 50 anos. Então, não são meninas novinhas, não são nada. Então, um dos temas que eu falo muito aqui é sobre etarismo também, que é essa questão de envelhecer, essa questão de a gente envelhecer bem, de envelhecer. Tipo, eu tô com 44, estou indo para os 45, e aí eu fico pensando em como vai ser lá no futuro, e a gente fala um pouco disso no canal. Então, antes da gente entrar na terapia, que eu sei que, Yara, você fala com homens, com mulheres, você tem coisas incríveis para falar. Eu quero falar sobre preconceito com a tua profissão, eu quero falar sobre tudo isso, por isso que vamos ver se eu consigo com o tempo. Mas agora, como uma mulher que você me disse que tem 50 anos, que passou por várias 56. coisas na sua vida. Desculpa, desculpa, eu não entendi. 56. 56. 56. Ai, 26 perdão, aí. perdão. 26, então. Sim, meu amor, Não, fala, Tati. mas Desculpa. assim, com todo o seu histórico, imagina, eu que peço perdão, pelo todo o histórico que você teve, por essa guinada, por essa virada, pela fala importante de dizer: eu estou só sobrevivendo e eu preciso existir, eu preciso estar, eu preciso ser dona da minha vida, eu preciso escrever, pegar a caneta na mão e eu mesmo escrever a minha própria história. Como você vê essa porção mulher com tudo isso, essa porção de estar aqui, além do século XXI, a gente está falando da sua mulher, do seu empoderamento, do seu tesão, da sua vontade e de como você se projeta nesse futuro, nessa sua caminhada, além do espelho. Não sei se eu me fiz entender na pergunta, Eu entendi, mas eu entendi. Bom, é olha, isso. E Tati, depois eu queria dar aula você também com uma como, opinião. você como uma apresentadora, uma jornalista, enfim, não sei, apresentadora, a gente responde conforme a pergunta de vocês. Então, eu vou te responder. Primeiro, nós está conversando com a terapeuta sexual, né? Então, assim, Sim, eu vou falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivo. Todas as vezes que eu falo a minha idade, ou a experiência que eu tive passado, presente e futuro, vamos falar na idade, que hoje as pessoas estão querendo matar as pessoas de 50 anos. Né? Você vê aí na internet que alguns rapazes, até algumas mulheres, falam mal, né? Putz, não, completou, alguns falam bem, completou 50, pô, 50 não é nada. Ou se não, umas falam, é tudo. Então é o seguinte, quando eu falo a minha idade, todas as vezes eu tenho um orgasmo cerebral. Né? Eu falo a minha idade, eu sinto orgasmo. Ou, se eu falar 3 vezes, 56, 56, eu vou ter orgasmo múltiplo, triplo, você tá entendendo? Por quê? Yara, como assim? Como é que você fala isso? Ué, para quem já sentiu o prazer, porém o orgasmo, sabe que é uma das coisas mais gostosas do mundo. Então, você, mulher que está me assistindo, não tem problema em falar a sua idade. Não tem problema se você tem 50, 60, 70, 80, 90 anos. Entendeu? Porque eu nunca tive problema de falar a minha idade. Tem mulheres que gostam de falar a idade. Eu nunca tive problema com a minha idade. A pessoa pergunta, eu falo, 40. Não, mas 50. 60. Eu vou falar. Porque eu aprendi a ver a Yara Nádia. Eu escrevo a minha história. Eu não dou a caneta da minha vida para ninguém escrever a minha história. Entende? Então, por esse motivo, eu não tenho esse problema. Ah, pô, mas você está envelhecendo, sim, saudável. Mental, físico. Tem pessoas que falam assim, você tem 56 anos, você tem corpo de 30. Nunca malhei, mas tem que malhar, viu, gente? Fazer caminhada. Eu não faço mais fim, mas eu me amo demais. Qual o segredo? O segredo é se amar mesmo. Parar com isso, eu fiz 50, eu estou morrendo, eu estou velho. O que é velha? O que é velha? Para mim está aqui. Tem pessoas aí que tem 20, você não consegue conversar com a pessoa. Como também tem pessoa de 50. Então é o seguinte, deixe você pensar. Passado, para mim, é doutorado. Ou pós-doutorado.
Você aprender ali o positivo e o negativo, somente o negativo. O presente vive intensamente. E o futuro eu não sei, porque eu nem sei se vou acordar amanhã, né? Você pode fazer projetos. Nesse projeto onde você não se diminui, independente de idade, de se você qualquer coisa. Eu acredito que a idade para mim é muito bom. Eu não sei se você viu aí uma mulher entrevistando aí um mineiro, eu gosto de mineirinho, esse mineiro bem simples, uma jornalista perguntando assim, ele tem 100 anos. Deixa eu te falar, qual o segredo de você chegar aos 100 anos? A resposta dele foi direta e objetiva. Só é não morrer. Olha só, o velhinho falou isso. O segredo, a jornalista ficou sem graça. É amar a vida, gostar da vida. Vive a sua idade, curta a sua idade, valorize, não tenha vergonha. Inclusive, eu também vi uma vez na internet, desculpa falar bem rapidinho, que umas pessoas da rede social, minha rede social é bem grande aí também, é assim, teve uma que falou bem assim, a mulher que fala a idade dela tem que ter cuidado, é uma mulher perigosa. Eu fiquei olhando essa pessoa falando isso, como assim? Não. Para mim, uma mulher que fala a idade dela não tem problema nenhum, ela não tem problema com ela mesma, ela se ama. É assim que eu vejo. Em E relação à é esse ponto. idade. Oi? Não, e é Pode nesse perguntar. ponto que eu queria chegar com você, que assim, independente de tudo isso, toda hora, para quem está assistindo a gente, não importa em que momento da vida esteja, dá para se olhar no espelho, dá para Dá, deixar de sobreviver e passar a existir. É aí que eu dá. queria chegar. No seu staff, né, no que você tem de vida, é possível eu estar sentada na minha cadeira, olhar para mim e falar, caramba, deixa eu tirar a poeira da bunda, deixa eu jogar o cabelo e deixa eu passar a ter, de fato, a minha história escrita por mim, de Sim. qualquer ponto que eu for sair? De qualquer ponto, de qualquer idade, de qualquer momento, de qualquer minuto, de qualquer segundo. Eu. Você não importa. Inclusive, eu estou vendo que, eu não sei, o seu programa passa em todos os horários, né, de manhã, de tarde, de noite, na internet, né? Enfim, a comunicação, não sei se pessoas menor vão assistir o programa, porém, é uma coisa que eu Aberto. falo, está Pode aberta. É falar, ótimo. Silvio. Eu falo assim, quando eu estou dando palestra para 200, 300, 400 mulheres, que é o meu público, eu falo assim, que quando eu passo na frente do espelho, eu passo e eu ensino para vocês, você olha na frente do espelho e fala assim, ai, que vontade de comer essa pepeca. Você é maravilhosa, Yara. Que vontade de se comer. Que isso, Yara? Ui, gente, qualquer momento, se você está passando num shopping, tem espelho, olha. Se você está no carro, olha. A minha casa é cheia de espelho. Eu não tenho problema com espelho. Na verdade, eu não tenho problema comigo. Então, você que está nos assistindo, não tenha. Tira essas pessoas da sua vida, porque, Tati, quem faz isso com as pessoas é as outras pessoas. Então, a caneta, ela é minha. Eu botei, Tati, essa caneta, muitos anos na mão de marido, que foi meu primeiro marido, irmãos, família, vizinho, cachorro, papagaio. Hoje tem 28 anos que eu tive a cura, porque eu quis a cura. Então, não importa, você pode parar, né? E dependendo, se alguém estiver na frente, faz assim, ó. Tá. A pessoa que está me atrapalhando, tá? Deixa eu me ver. É mais ou menos assim. Simples assim. Simples assim. Alda, me fala agora, você como mulher, dentro desse contexto, porque você tem um exemplo da Yara bem próximo, mas você também tem essa sua versão mulher. Eu queria te ouvir também um pouquinho. Sim, quando eu coloquei deixe de existir, deixe de sobreviver para existir, passa por tudo isso. Por isso que um dos aspectos que eu trouxe para o livro foi a questão da idade. A gente tem uma visão muito negativa da velhice, como se velhice fosse decrepitude. E a gente não vê que, independentemente da idade que nós estejamos, a gente pode ter várias limitações. Então, quando eu mostrei, foi num contexto total. Viva o momento. Viver basta, mas você tem que sair do módulo de sobrevivência. Porque quando a gente vive, a gente resgata o prazer. É o simples prazer, descubra que o sentido é viver.
o prazer de estar vivo, a gente está perdendo isso. Né? Então, com a pandemia, isso ficou muito evidente, então eu quis trazer, porque é isso que eu acredito. Eu deixei de sobreviver no momento em que eu passei a me amar, ser quem eu sou. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Eu tenho um dom, você tem outro. Quando a gente se permite viver isso, a idade some, o Tati. Então, é isso que eu acredito. Hoje eu defendo. Então, assim, viver, o que é viver? O que eu gosto? Estou gostando, vou em frente. Não estou gostando, mudo de rumo. O que é que eu não estou gostando? Por que que eu não estou gostando? E vai, não tem certo, não tem errado, é o que eu gosto, o que me dá prazer. Se eu não quiser fazer nada, eu não faço. E isso independe de eu ter 100, 70, basta eu ter saúde e querer e me dispor a. E isso não está atrelado à idade, mas a gente foi treinado a acreditar que o velho não pode nada. Então, o velho não tem autonomia, o velho não tem querer, o velho não pode dirigir. Não, você é velho e você é colocado numa redoma. Eu não. A minha fala, não. Enquanto eu estiver lúcida, eu vivo. O que eu gosto de fazer, eu gosto de caminhar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de assistir filme. Então, tem pessoas de 20 anos que estão na cadeira de roda. O que é que tem a ver locomoção ou disposição? Então, se você não estiver puxando ferro, você não pode viver? Eu não gosto. Então, você vai puxar ferro se você gosta. Mas aí a pessoa diz, não, um ferro não pode correr, todo mundo é maratonista? Não é. Então, a gente está adotando padrões do outro, da projeção, da comparação, né? Aquele está correndo, eu não estou, então eu estou 60 anos, eu não posso fazer mais nada, eu já estou muito velha para viver, eu já estou muito velha para mudar para o exterior, eu estou muito velha para fazer isso. Não, para com isso. Viva, só existe o hoje, só existe o agora. O passado já passou, o futuro a gente não sabe. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente não está. Então, saia do modo de sobrevivência, que você vai ao padrão do medo, que você acha que tem controle sobre a situação, você qualifica situações, fica se sentindo menos, você não vai para a cama com a pessoa porque você está gordo, já está 90 anos. Eu não vou, um velho não pode se apaixonar, um velho não pode fazer sexo, um velho não pode despertar atração com o outro. Quem disse? O que é que leva a gente a se apaixonar pelo outro? A gente não sabe, porque se a gente soubesse, quando o negócio estava ruim, a gente ia lá e desligava o botão. Então, a gente não sabe o que a gente atrai. E aí, a gente estar com a pessoa que a gente ama, um prazer imenso, a gente não vê a ruga, a gente não vê o cabelo branco, a gente sente a pele, é o toque, é o cheiro, é o beijo, é o fato daquela pessoa existir. O mundo só é mundo do jeito que é hoje porque você existe. Se você não existisse, o mundo seria outro. Você faz parte, você dá um colorido diferente para esse mundo. E é isso que você tem a levar e oferecer ao outro. É a sua felicidade, não o que você tem, o que você faz, o que você acredita. Sua felicidade é o que você está levando para o outro. É o que você tem a oferecer. O maior exemplo é esse. Eu sei viver, eu consigo ser feliz com o que eu tenho, eu quero mais, por que não? A gente está com um projeto aí, eu tenho 58, estou beirando 59, e ela está com 56, a gente mudou a vida 180 graus. Sim. E aí? Entendeu? Agora, Então, assim, pessoal, escrita não dá dinheiro. Quem disse? Se eu gosto de fazer, eu vou fazer. Estou aqui falando hoje porque a gente escreveu o livro. sim, E porque nós muito. acreditamos. Entendeu? É isso E, que. Então, assim, acredite e viva hoje. sim, desculpa até te cortar. A gente tem 10 minutos. Olha como passa muito rápido. Eu fico louca quando eu tenho só uma hora de Significa programa. que você tem que chamar a gente de novo, Tati. Tem que conversar. Tem que chamar outro Foi o que eu programa. disse. Eu falei para Clara, assessora de vocês, eu fiz assim, Clara, pelo que eu estou lendo do livro, eu já vou ter que falar com você para ver com elas a possibilidade de uma outra data. Porque hoje eu vou conseguir falar só algumas coisas, eu não vou conseguir explorar tudo que eu gostaria. Então, se vocês toparem, eu Você converso. pega aí os seus seguidores para eles perguntarem para a gente, ó, o livro é assim, pergunta para elas na próxima entrevista. Vamos falar, dar resposta para os seus seguidores. Tem que ser fiel com eles e ajudar eles. Esse é o nosso objetivo. Esse Os é o seus objetivo. inscritos. Eu posso só dar um depoimento para vocês antes de terminar e dar a Sim. palavra para vocês finalizarem? Eu vou combinar com a Clara a próxima data,
para casar com a agenda de vocês, e aí eu vou amar recebê-las para a gente falar sobre sexo, para a gente falar sobre todo esse escopo que vocês já têm, que eu acho que a gente precisa trazer para a minha galera aqui da Baixada Santista, para as mulheres que Ajudar assistem o programa. O que eu quero dar de depoimento eu não sei se vocês, eu comecei a acompanhar vocês nas redes sociais e eu postei hoje umas fotos de quando eu dançava a dança do ventre. E aí lindo, eu adorei. eu lendo o livro de vocês, eu adorava dançar, eu amava dançar, e eu lendo o livro de vocês, eu falei, gente, por que que eu parei de dançar? E eu não sabia responder. Eu não sabia me responder por que que eu me abandonei nesse sentido. Porque eu me achava bonita, me maquiava, eu ia, dançava, tal. Então, E eu, vamos corrigir isso aí, você é bonita. Ah, ah, mas assim, boa. obrigada. Sim. Eu falei, gente, onde é que foi parar aquela Tati? E aí, nessa escrita de vocês, nesse resgate, nessa ideia, no pensar, aí eu falo, eu leio um capítulo e eu volto, e aí eu volto para a frase, viu, Alda? Eu volto para a citação, e aí eu vou atrás de quem citou. E aí eu falo, gente, eu não vou terminar esse livro para conversar com essas moças. E aí eu quero agradecer, eu acho que de ponto, essa vontade que eu tive de olhar para mim e deixar, embora eu comecei esse programa faz 3 anos, também por conta da pandemia, viu, Yara? Esse programa nasceu de uma cunhada minha, que era minha irmã e que faleceu de Covid, e que me dizia: vai, Tati, conversar com as pessoas, vai, você tem que fazer, e eu não fazia. E aí, como homenagem a ela, eu falei: eu vou fazer esse programa na pandemia, e ele está há 3 anos, e entrou para a TV, e a coisa foi se criando também de um impulso depois aí dos 40, que você vai, mas ao mesmo tempo, como porção mulher, sabe a mulherzinha que você fala, cara, cadê a minha mulher, né? Cadê o meu espelho? Cadê a minha volta? As palavras que vocês colocaram através da Alda, através da sua história, como vocês fizeram, já estão transformando a minha vida. E eu quero dar esse depoimento porque aqui na legenda a gente vai colocar aonde as pessoas encontram o livro, né? Que é da submissão à autonomia, me chamou muito a atenção. A gente vai colocar aqui no CG, a gente vai colocar no YouTube, a gente vai tentar também ajudar vocês a levar esse livro para o máximo de mulheres, porque, como meu depoimento, eu vou dizer, está fazendo diferença na minha vida. A gente precisa encerrar, mas eu quero que vocês deem a palavra de vocês aí final, já, gente, com a promessa de que a gente vai ter um outro programa. A gente só vai acertar a agenda, vai acertar a data, mas eu vou trazer essas moças aqui para a gente falar sobre outras coisas e principalmente aproveitar o conhecimento empírico da Yara sobre essa questão toda sexual, que no YouTube dela tem vídeos incríveis que todo mundo tem que assistir. E da Alda Marina também tem umas questões de poesia, umas questões de música, umas questões de lugar, que também vocês têm que seguir nas páginas, né, Alda? Que tem coisas lindas ali para ver. A palavra está com vocês, pode seguir a ordem se vocês quiserem, pode começar pela Alda ou pela Yara, ver aí com vocês para a gente terminar, mas já que essa promessa de vocês voltarem, por favor. Primeiro, eu me comprometo realmente a voltar. Por quê? Porque a curiosidade vai ser tremenda para o seu público. O sexo sempre está se atualizando. Eu sempre falo que sexo é igual computador, celular. Você compra o celular, aí vai ver que está melhor, é o sexo. Né? Nós vamos falar sobre isso também. Eu me comprometo aqui, junto com a Alda Marina, para ajudar todos, geral, tá certo? Então, essa é a minha promessa. Como eu sou do fio do bigode, né? Então o negócio já está feito. Em relação, Tati, à dança volte, eu fui professor de dança salão muitos anos. Dança é terapia. Então volte. Você é uma mulher linda. O seu sorriso, de manhã, você acordar com esse sorriso, você vai dar vida para as pessoas. Mas para você dar vida, o combustível, Tati, você tem que estar com combustível. A dança vai te trazer muita coisa de volta. Dança. Eu vi você. Fiquei feliz porque eu já fui bailarina, coreógrafa, então é muito bom a dança, tá bom? Eu quero dar um beijo, mandar um beijo para todos os seus inscritos, para todo mundo, para todas as mulheres, tá? Vê essa entrevista várias vezes, vai ficar gravada e vai aparecer. Mulheres, prestem atenção em cada coisinha que a Tati falou, a Alda Marina e a Yara Nárdia.
porque é importante para vocês. Para você ser uma mulher de sucesso, é só acreditar em ti. Aí vem o lema da Yara Nádia, simples assim. Simples. Para de ficar com blá 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 e faça a coisa acontecer. Um beijo no coração e quem quiser encontrar Yara Nádia na rede social, só @Yara Nádia. Vocês vão encontrar em tudo quanto é lugar na rede social. Um beijo na alma e no coração e até o próximo programa com vocês. Próxima entrevista, né, Tati? Sim. Vamos lá? Alda? Obrigada pela oportunidade, sim, a gente volta com o maior prazer, né? Será maravilhoso falar sobre isso, porque eu acho que é mais do que sexualidade, tá? Eu acho que o amor, acho que a gente vai enveredar por isso aí, tá? Então, assim, faça amor, não faça sexo, né? Eu acho que Isso. é a proposta do programa seu, se você me permitir, quando você for abordar, explora a gente o máximo aqui, para que as pessoas passem a fazer amor uma com as outras e não apenas sexo. A gente não está condenando o sexo, é que fazer amor é muito mais do que se permitir ter um ato sexual, é isso que só que a gente está mostrando. Agora, se você quer Calma. fazer só sexo, faça, porque olha, é saúde. Sexo é saúde, mas a gente quer que você faça amor. E aí você vai perceber que quando a gente ama, a gente faz amor, é maravilhoso e não tem nada a ver com idade, com beleza, está eu me amando e abrindo espaço para acolher o outro, né? Então, assim, explore a gente o mais que você quiser, será um prazer imenso. Aproveite toda a bagagem prática, né? Não sei qual é o nível que você vai fazer de pergunta, porque assim a gente tem que. O que eu estou te propondo é saia da performance. Saia da performance, vá para um sentir o toque, né, Yara? Uma das coisas que a Yara mais fala é tocar, voltar a se tocar e tocar o outro. É maravilhoso. O cheiro, o toque, a presença, é sexo. É isso que a gente gosta, é isso que a gente fala. Tá bom? É Adorei isso, estar é isso contigo. aí. Você deixou a gente super à vontade. Muito obrigada. E até a Vocês são próxima. umas queridas. Deixa eu só. Gente, a gente vai encerrar com essas moças, mas já com a promessa delas voltarem, eu quero deixar o livro para vocês de novo. Eu estou na câmera ao contrário, eu acho. Deixa eu voltar. Da Submissão à Autonomia. Você encontra na Amazon e também pela editora LC. E o Wiclap, né? Se você quiser o físico, você entra na plataforma da Wiclap. Isso, da Wiclap. E a Amazon é boa. Eu aconselho você a ter o físico. Rapidinho aqui, nada impede, tá certo? Eu estou te fazendo já uma outra proposta, nada impede de eu ir até a sua cidade, eu e a Alda, fazemos um grande evento, em noite de autógrafo, um chá, ou alguma coisa, e falar com as mulheres pessoalmente, porque eu costumo palestrar para 300, 400 mulheres, você convida, e eu vou lá dar a palestra, não vou cobrar nada na palestra, só para levar o livro e dar autógrafo pessoalmente, e abraçar todas elas. Eu tenho quem organize isso. Eu tenho quem organize. Eu vou contatar essas pessoas e resolver. Porque, gente, eu acho que tem que ser o físico. Eu falo para vocês, acho que tem que ser o físico, porque é uma coisa de pesquisa. Você vai pensar, você vai voltar, você vai ler, você vai anotar, marca texto, volta numa frase, é uma coisa porque toca, pega a gente em pontos diferentes. E eu queria fazer um último agradecimento para ti, tá, Tati? Eu, como escritora, eu vi isso em vários momentos que você colocou, o quanto o livro está mexendo com você, é tudo que a gente precisa ouvir, entendeu? Então, assim, é o que mais me sensibilizou. O livro lhe tocou. Eu, como escritor, é o que eu preciso ouvir. Então, muito obrigada por esse presente. Vocês são incríveis. Eu vou me decidir. Eu vou ficar emocionada, porque é sério, isso me tocou num ponto, mas depois a gente fala nisso, porque eu não posso chorar aqui. Deixa eu a todo Pode chorar, mundo. sim. A todo mundo que Sério, ficou. é isso mesmo. O escritor não quer receber crítica, não quer saber, não. Ele quer dizer assim: olha, o livro mexeu comigo, o livro me tocou, o que diabo foi isso? E a gente que escreve um livro, é isso que a gente precisa ouvir. É isso que alimenta para a gente pegar e ficar ali escrevendo, na esperança que tudo que a gente sente na hora de elaborar um livro
alcance. Você me deu isso em vários momentos hoje. Eu estava me empreendendo aqui para não falar, não, mas vou seguir meu coração. Muito obrigada por isso. Eu, como escritora, Yara, entenda que é mais do que o assunto do livro. Eu estou te dando feedback, eu, como uma escritora está começando a se lançar, eu precisava ouvir isso. Então, te agradeço por esse presente, sinceramente. Eu já chorando. Ó, vocês que... Obrigada. Deixa eu falar. Pegando o gancho das duas, o meu recado para vocês essa semana vai ser: façam amor com vocês mesmas e mesmos. Tanto façam amor ao se tocar sexualmente, ao se sentir, ao se olhar no espelho, a se reconhecer, ao se reconectar. Então, o meu recado, antes de eu desabar aqui, o meu recado para vocês essa semana, como uma segunda-feira, vocês têm uma semana inteira pela frente, se amem em todos os sentidos e graus e escalas e frentes que vocês conseguirem. Obrigada pela companhia. Eu volto com essas gostosas aqui para a gente falar mais sobre outras coisas. Beijo para todo mundo. Sinta Beijo. abraçada e beijada, Tati. Já foi. Você é linda, linda. Gostei de Apaixonante. nós. Tchau, Beijo. minha vida. Até mais, gente. Strong.